Graça e paz do Deus triuno, que cria, que dá nova vida em Cristo, com a salvação que Ele trouxe e garantiu, e que age pelo poder do Espírito Santo para que as maravilhas da salvação aconteçam. E o levou a Jesus. No penúltimo estudo bíblico do pastor Reinaldo, na quinta-feira da semana retrasada, o tema foi chegar até Jesus. E para que isso aconteça, alguém deve levar. Ou a gente decide, pela ação do Espírito Santo, chegar até Ele, ou voltar até Ele, ou alguém precisa nos pegar pela mão, nos convidar e nos levar até Jesus. Andar a Jesus. Diante de tantos irmãos que estão longe de Jesus, inclusive alguns já estiveram perto e agora estão longe por descuido e negligência, diante desta realidade, onde cada um de nós é responsável, e a igreja como um todo, como Paulo menciona no início da carta aos Coríntios, ele com Silvano e com toda a comunidade de Corinto são agraciados com o dom da salvação e chamados para anunciar a palavra de Deus. Então, a pergunta é: o que fazemos para levar a Jesus, o trazer de volta? Tudo deve começar em casa, naturalmente. Há muita omissão da nossa parte nesse sentido. Mas há também muitas lágrimas derramadas, e a gente constata isso nas visitas, no contato com as pessoas. Lágrimas de pais, de avós, de tios, de padrinhos, de irmãos mais velhos, em relação àqueles que na família se distanciaram e os esforços em reconduzi-los parecem em vão. Há estas decepções, creio que em todas as famílias. Mas há também a promessa de Deus: a minha palavra não voltará vazia, fará o que me apraz. Também Paulo, quando escreve, então, aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim: tudo o que fizerdes ao Senhor não será em vão. Qualquer esforço, qualquer empenho, portanto, tenhamos confiança, não será em vão. E no nosso texto do Evangelho, João Batista aponta o foco, o centro, a base de tudo o que se deve dizer a respeito de Cristo ao levar alguém para Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que precisaríamos fazer uma longa exposição de motivos ou muitos argumentos para mostrar a importância de Jesus para uma pessoa? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado de cada ser humano, desde que, como já hoje no culto aconteceu, sinceramente reconheçamos a perdição, busquemos o perdão e confiemos na graça. Mas vamos usar o próprio Evangelho de João, onde está o nosso texto, para mostrar outros exemplos de como foram pessoas levadas a Jesus. Todos são naturalmente convidados, como diz o lema geral da IELB, Cristo para todos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. No entanto, os exemplos de sucesso, de conversão, nos animam. Volto a perguntar, afinal, o que existe de tão necessário, de tão urgente, de tão importante em levar
alguém para Jesus. Na sequência, então, do texto de João, Filipe, ele vai ao encontro de Natanael. E Natanael é levado para Jesus. E quando Natanael está na frente de Jesus, este Natanael diz assim: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o nosso Rei. Foi logo uma consequência deste encontro com Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Filho de Deus, o nosso Rei. Mais adiante, lendo em João, no capítulo 2, nós temos as bodas de Caná, na Galileia. E depois do milagre, nós lemos assim: Jesus revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Jesus mesmo se revelou, Filho de Deus, sua natureza, seu poder divino, com o qual também pôde ser o nosso Salvador. E mais adiante, o conhecido texto de João, capítulo 3, quando Nicodemos visita Jesus de noite, Nicodemos reconhece diante de Jesus o seguinte: o Senhor é um mestre que Deus enviou. Vejam só, alguém que Deus envia ao nosso mundo. Isso é mais do que especial. Que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres que Deus, se Deus não estiver com ele. E então Jesus lhe disse depois, talvez as mais conhecidas palavras da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo. O próprio Jesus agora se revelando na sua missão salvadora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou melhor, não seja condenado a uma eternidade infernal, mas tenha a bem-aventurança eterna. Seria necessário mais fundamentação, mais explicação para mostrar como é importante levar alguém para Jesus. Mas vamos mostrar mais o exemplo do próprio Evangelho de João, capítulo 4. Veja que estamos acompanhando desde o início. Capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Ela, no fim, deixa o seu pote com água, maravilhada com as palavras que Jesus falou, sai correndo de volta para a sua cidade e vai lá dizendo assim: venham ver o homem que disse tudo a respeito de mim, que sabe toda a minha vida, todos os meus segredos. E aí levou aquela turma toda ao encontro de Jesus. Encontrados com Jesus, levados a Jesus, o povo daquela cidade disse, diz a Bíblia, muitos samaritanos creram em Jesus e testemunharam, sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Nenhuma dúvida que em Jesus está a salvação do mundo. Mas temos mais no capítulo 4. Um alto funcionário público pede a cura do seu filho que está à morte. E quando se relata o final dessa história, diz assim: então ele e toda a família creram em Jesus Cristo. Já pensaram que maravilha? Levar alguém para uma casa, para uma família, fazer oração, testemunhar do poder de Jesus, e de repente toda aquela casa recebe o batismo e crê em Jesus. Como é importante levar para Jesus, ou ir em busca dele e deixar que ele nos ensine e nos modifique. Para terminar agora o exemplo tão conhecido, agora não mais em João, mas em Lucas, lá no capítulo 23, os dois malfeitores na cruz.
De repente, um deles repreende o colega de crimes e diz: você ainda não teme a Deus? Nós estamos aqui pagando pelos nossos feitos, pelos nossos crimes. É isso que nós merecemos, ser condenados à morte. Mas ele nenhum mal fez. Reconhecer que em Jesus não existe pecado, que Jesus não fez nada de errado em tudo o que fez, é uma grande maravilha. E aí Jesus pôde lhe anunciar a salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. O que mais uma pessoa, um pecador, por maior que seja, um malfeitor na cruz, precisaria ouvir do que essas palavras? Hoje estarás comigo no paraíso. Vamos imaginar uma pessoa à morte. E a gente ainda tentando levá-la até Jesus. E ela então poder ouvir também este consolo. Estarás lá com Jesus no paraíso. O que eu quero dizer com esses exemplos todos? Mostrar a grande importância, a grande necessidade, a grande urgência de fazer o que André fez, o que Felipe fez, o que a mulher samaritana fez, e assim por diante. Levar a Jesus. Levar a Jesus, porque só nele existe o perdão, a vida e a salvação. E só para complementar, e vocês se maravilharem diante da maravilha que é estar com Jesus. Não estar mais afastado, não estar mais longe. Palavras do capítulo 2 de Paulo aos Efésios. Antigamente, longe de Jesus, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Vejam só quantos estão seguindo este mau caminho do mundo. E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora atua, controla os que desobedecem a Deus, o demônio. De fato, todos nós éramos como eles. E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Esta é outra ênfase que precisamos repetir. Afastado de Jesus, pesa sobre a pessoa o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Vida em união com Cristo. E ainda, lá em Mateus, capítulo 25, sobre o juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras. Viver separado aqui, não todos unidos na mesma fé em Cristo, traz esta separação derradeira e final. Jesus separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas das cabras. Ele porá os bons, os que pela fé praticaram o bem, à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham, recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. O relato continua e no versículo 41. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus anjos. Importante estar com Jesus, reconduzir a Jesus, fazer como André, levar a Jesus. Nenhuma dúvida pode sobrar. A importância é urgente, necessária, definitiva e resolve o problema do pecador que está perdido, tirando-o das trevas para a maravilhosa luz da salvação. Sabemos dizer com o apóstolo Paulo, nessa altura, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo como oferta em resgate, segundo a grande graça de Deus, em resgate pelos meus pecados. Em Cristo temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Epifania, a graça do Senhor manifesta-se salvadora, está à disposição, hoje como sempre esteve. Vós sereis minhas testemunhas. Nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê? Não podemos continuar omissos e se derramarmos lágrimas, pensando naqueles que estamos nos esforçando em reconduzir a Jesus, não desanimemos. Deus enxugará a seu tempo estas lágrimas. Levar a Jesus é a solução para todos os pecadores. Deus nos ajude a não desanimar. Que esta missão de Cristo para todos esteja consciente em nossa memória e em nosso coração todos os dias, especialmente lembrando também este ano 2023. E a graça de Deus continua com todos nós. Amém.